Paz de Cristo, meus amados irmãos, é muito bom estarmos juntos novamente nesse encontro, mais uma lição de Efésios, onde nós estaremos desfrutando da palavra de Deus. Vamos entrar no capítulo 2, capítulo maravilhoso, onde mostra a obra maravilhosa de Cristo na nossa vida. Eu sou grato a Deus por Jesus Cristo. Mas antes, recebo meu abraço da Dulce. Estamos em oração pela igreja. Que Deus tem assim nos abençoado, tem nos guardado, nos protegido. Somos gratos por tudo ao Senhor. E domingo, se Deus quiser, estaremos de volta às 9h30. Quero chamar a atenção dos irmãos, que a igreja está aberta desde cedo. 8h30 a igreja já está aberta para a gente orar, para a gente buscar a Deus, orar pela igreja, orar pela pregação, pelos louvores, pelos irmãos, pelo Brasil. E também à noite, às 18h30, nós estamos dando continuidade ao livro do Apocalipse, se Deus assim nos permitir. Domingo próximo passado tive uma dificuldade com Dulce, não pude estar lá com os irmãos, mas se Deus quiser, domingo agora estarei junto com os irmãos, pregando a palavra de Deus. Continue orando pela saúde dela, para que Deus possa nos dar essa bênção da cura, né? E nós aguardamos no Senhor, porque Ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Mas também à noite a igreja está aberta cedo para a gente buscar a Deus, invocar o nome de Jesus. A igreja precisa ser uma igreja de oração. Nós não podemos abandonar tanto a oração no quarto particular como a oração na congregação, né? Para que Deus possa nos guardar, nos abençoar em nome de Jesus. Continue orando pelo Brasil, não só pelo Brasil, por todas as nações nesse momento difícil. Estamos ainda nessa luta, nessa guerra, mas aguardamos em Deus pela misericórdia dele sobre nós. Ok, hoje nós vamos entrar no capítulo de número 2, onde Paulo fala do pecado para a salvação pela graça. Vejam só qual é vamos dizer assim, o que a sociedade bíblica coloca aqui como um anúncio, né? Do pecado para a salvação pela graça. Estávamos mortos em delitos e pecados, né? Esse é o título que a sociedade bíblica coloca nesse bloco. Então vamos lá, do versículo 1 ao versículo 10, nós lemos assim: Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua glória em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Que Deus abençoe a leitura de sua palavra. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, nós estamos na tua presença. Queremos pedir a tua bênção sobre nós, sobre as famílias da igreja, que tu possas tocar, ó Deus, em cada um de nós, operar, curar os enfermos, cura Dulce, toca, Senhor, na tua filha, cura todos os doentes da tua casa, que a tua boa mão possa ser estendida sobre nós e que o Senhor possa restaurar as nossas vidas. Também te oramos para que o Senhor nos conceda um espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor, iluminados os olhos do nosso coração para sabermos, ó Deus, qual a esperança do nosso chamamento, qual a suprema grandeza do seu poder, ó Deus, para os que cremos, em nome de Jesus, por causa dessa ressurreição de Jesus dentre os mortos.
Obrigado, Senhor. Fala o nosso coração, acorda a tua igreja, aviva a tua igreja, desperta a tua igreja para a sua palavra e que nós sejamos limpos e lavados por ela. Nós oramos agradecidos, oramos pelo Brasil, entregamos o Brasil e todas as nações em tuas mãos, que o Senhor possa ter misericórdia de nós, nos livrar do mal, nos guardar, Senhor, nos proteger pelo poder e a autoridade de Cristo. Entregamos nossas vidas aos teus cuidados, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Muito bem. Quando nós entramos nesse capítulo de número 2, o que que nós podemos ver aqui? Do versículo 1 ao versículo 3, Paulo coloca aqui a descrição de toda a raça humana. Esse aqui é um diagnóstico perfeito de todo ser humano decaído, né? Sem exceção, né? E aí ele começa falando aqui, mostrando esse diagnóstico do espírito, né? Ele diz, ele nos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Vamos tirar aqui, ele vos deu vida, e para falar do diagnóstico, como nós estávamos e como a raça humana sem Cristo está. Morto, né? Em delito e pecado. É assim que eu estava, que nós estávamos, né? Estávamos mortos, nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Esse é o diagnóstico de toda a raça humana, entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então, Paulo está falando aqui para os irmãos de Éfeso que eles eram assim, que agora Deus fez uma obra na vida dele. No entanto, ele mostra o diagnóstico de toda a raça humana, daqueles que não têm Jesus Cristo como Senhor e Salvador, né? E o que temos aqui? Um conceito do apóstolo quanto a todos os homens sem Deus e um quadro da condição da humanidade universal. Então, Paulo, ele seleciona três verdades terríveis sobre os seres humanos não regenerados e que nos inclui até que Deus teve misericórdia de nós. Um dia, um momento, Deus teve misericórdia de nós, ele fez essa obra gloriosa na nossa vida, né? E ele começa que nós estávamos mortos em delitos, em pecados. Agora, é uma declaração real da condição espiritual das pessoas fora de Cristo, incluindo a nós. E sua origem, Paulo diz que é chamada de delito, né? Delito é um desvio do caminho. E pecado é errar o alvo. Então nós estávamos desviados do caminho de Deus e nós estávamos errando o alvo da vontade de Deus. Logo, nós estávamos mortos em delitos e pecados. A situação espiritual de quem não tem Cristo é tão profunda que nós não percebíamos os nossos delitos, nós não percebíamos os nossos pecados, e parecia que era tudo normal para nós, mas era um ato de morto, era delito, era algo que nós ofendíamos a Deus, éramos inimigos de Deus e nós não percebíamos. E como resultado disso, nós estávamos mortos. É uma declaração forte, né? Morto em delito. Né? Nós também não tínhamos consciência disso, que nós estávamos longe de Deus, afastados de Deus, e essa situação, Paulo diz que é uma situação de morte, aquilo que Deus disse para Adão: o dia que você comer do fruto, certamente você vai morrer. Morrer espiritualmente, ou morrer eternamente, morrer fisicamente, né? Então, quando Adão come, ele passa a provar dessa morte. E nós, que nascemos de Adão, nascemos em pecado, nós estávamos mortos em delitos, em pecado. Mas ele começa, o versículo de número 1, ele começa com essa boa nova. Ele vos deu vida, né? Deus, em Cristo, ele nos deu vida. Eu quero pegar esse verbo que ele deu, né? Deus deu, e fazer uma analogia com a ressurreição de Lázaro. Você pode imaginar a alegria de Lázaro ao sair do sepulcro? Será que a gente pode pensar como o que Lázaro sentiu naquele momento?
As pessoas falando com Lázaro, por exemplo, rapaz, você estava cheirando mal, né? Isto é, você estava apodrecendo, mas o Jesus, o Filho do Deus Altíssimo, veio, mandou tirar pedra, deu uma palavra e você ressuscitou dos mortos. Eu acho que, não sei se Lázaro estava entendendo o que estava acontecendo, né? Mas uma coisa, certamente ele estava sentindo uma alegria por ver suas irmãs, os seus amigos, à luz do dia, né? Certamente foi uma grande festa, não só para a vida de Lázaro, para Marta e Maria, para os seus amigos. Betânia explodiu em festejo. E quando um pecador se arrepende, né? Quando Deus dá vida a um pecador e ele se arrepende, a Bíblia diz que há júbilo no céu, há uma alegria no céu, uma alegria com os anjos, há uma alegria em Deus e há uma alegria no pecador que acorda, que recebe a vida, né? É aquele pecador que sai das garras da morte, né? Dos grilhões da morte espiritual, do pecado de Satanás, e ele acorda para Deus. Eu me lembro que o dia que Deus me deu vida, a alegria foi tão profunda na minha alma. Eu saí leve da igreja, eu saí chorando da igreja, eu saí falando em outras línguas, adorando a Deus, né, glorificando ao Senhor. Foi uma alegria assim que perdurou semana. Eu assim, coisa assim, eu estava de férias do trabalho naquela semana e logo assim eu voltei para trabalhar. Eu cheguei no trabalho assim, flutuando, falando para meus amigos que eu tinha recebido Jesus, que agora era cristão, que agora era do Senhor, uma alegria assim transbordante, né? Porque quando Ele nos dá vida, a morte espiritual, ela é vencida em Cristo Jesus. E tomando Lázaro de exemplo, a alegria de todos é maior, foi grande entre os amigos de Lázaro, mas certamente a alegria maior foi na vida do próprio Lázaro. E a pergunta é: será que nós ainda estamos nesse amor profundo, imenso, de nós termos vida, de nós sermos do Senhor? Será que a gente perdeu esse primeiro amor, esse amor maravilhoso e a gente sentir que Deus nos ressuscitou dentre os mortos, né? O que Lázaro fez para se levantar dentre os mortos? Essa é a pergunta. Porque nessa pergunta do que Lázaro fez para se ressuscitar dentre os mortos, é uma pergunta retórica. Ele não fez nada, né? E aí eu quero pegar essa pergunta e transferir para o texto que nós estamos usando aqui, Efésios capítulo 2. Ele vos deu vida. O que, que nós fizemos para ele nos dar vida? O que, que nós fizemos para ele nos ressuscitar dentre os mortos, né? A pergunta também é retórica, né? Então, nós não fizemos nada. Aí, será que alguém pensou assim, poxa, Lázaro morreu, Lázaro está lá já há 4 dias, bom, Lázaro tem que ter força de vontade para se levantar, Lázaro tem que querer se levantar. Como é que o morto pode querer se levantar? Como Lázaro poderia dizer assim, não, eu vou fazer força e eu vou sair aqui da morte? Seria impossível. Pare e pense, né? O que nós fizemos para a gente receber o que o apóstolo Paulo diz aqui no versículo 1, ele diz, ele vos deu vida estando vós mortos em vossos delitos e pecados. No versículo 5, a gente lê desse capítulo 2 o seguinte, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Ele repete novamente a expressão, né? Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida. Então, às vezes, a gente não compreende essa grandeza, essa profundidade da soberania, do milagre, da misericórdia de Deus sobre a nossa vida, de Deus nos chamar para a vida de uma maneira graciosa, né? Então, o que aconteceu? Paulo faz uma afirmação gloriosa nesse versículo 1 e no versículo 5. Mas no versículo 4 ao versículo 6, ele mostra o motivo, por que Deus nos deu vida. Né? Porque às vezes a gente pergunta, por que um é salvo, alguém é salvo, outro não é salvo? O que aconteceu? Né? Aí no versículo 4, Paulo diz o seguinte, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, né? E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Cristo, né, com Ele, nos ressuscitou e nos fez
assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, qual foi o motivo, né? Paulo fala no versículo 4 que Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Então, ele coloca a riqueza da misericórdia e coloca a grandeza do amor de Deus. Foi por causa disso que nós ressurgimos dos mortos. E por isso nós devemos de louvar a Deus, por isso nós devemos de exaltar o Senhor, devemos de glorificar o nome do Senhor. Voltando a João 11, que é o capítulo da ressurreição de Lázaro, nós podemos ver que depois pessoas iam a Betânia para ver o milagre, o homem chamado Milagre, que foi Lázaro. O que aconteceu com ele? Certamente ele chegou lá, as pessoas perguntavam a Lázaro, Lázaro, o que aconteceu com você? Como é que foi isso? O que você sentiu? Lázaro, não sei se Lázaro soube explicar o milagre. É como nós, como é que a gente vai explicar isso? Eu estava morto e revivi. Deus me regenerou, Deus me chamou à vida. Como é que foi isso? Foi através de um chamado. Deus disse para sempre, Lázaro. E quando certamente o Senhor disse o nome de Lázaro, aconteceu o milagre da ressurreição ou regeneração. Então, quando nós ouvimos o Evangelho, aconteceu algo na nossa vida. Nós não sabemos explicar bem, mas o que nós sabemos é que a vida entrou em nós e agora nós estamos aqui restaurado, ressuscitado dentre os mortos. Então, quando alguém fala assim, porque às vezes as pessoas não entendem o pregador quando o pregador diz o seguinte: você não pode fazer nada para ser salvo. E às vezes a gente não entende, bom, não preciso fazer nada, eu não preciso me arrepender, não preciso ter fé. Mas qual é o sentido dessa palavra? Você não pode fazer nada para ser salvo. Você precisa entender que o pregador está dizendo o seguinte, que o fôlego de vida espiritual pertence a Deus. Se Deus não operar dentro desse versículo 1 do capítulo 2, que eu repito novamente, ele vos deu vida. Ou no versículo 5, estando vós mortos em delitos e pecado, nos deu vida juntamente com Cristo. O que nós poderíamos fazer? O que Lázaro poderia fazer? Porque quando estava morto, não poderia fazer nada. O que nós poderíamos fazer quando nós estávamos mortos em delitos e pecados? Nós não poderíamos fazer nada, mas ele nos deu vida. Porque depois que Jesus ressuscitou a Lázaro, Jesus disse o seguinte para Lázaro: Lázaro, vem para fora. Mas Jesus só disse isso para Lázaro depois que Lázaro estava vivo. Se Lázaro estivesse ainda cheirando mal e Jesus falasse assim: Lázaro, vem para fora, como é que ele poderia vir para fora se ainda estava nas cadeias da morte e o seu corpo em decomposição? Jesus teve que fazer um milagre na vida dele. E o milagre foi certamente quando Jesus disse o nome de Lázaro. Lázaro, algo aconteceu. O milagre aconteceu. A vida retornou em Lázaro. A carne de Lázaro foi recomposta. Ele foi transformado, aquela carne que estava cheirando mal em decomposição, ela foi reconstituída de uma maneira milagrosa. Aí, depois que Jesus diz o nome de Lázaro, Jesus disse: vem para fora. Então, quando nós olhamos assim a questão do arrependimento, que Deus nos falando, arrependei-vos, aquele que crê será salvo. Aí a pergunta é: como é que a gente pode se arrepender e como que a gente pode crer se ainda estamos mortos em delitos e pecado? O que tem que acontecer antes disso? A palavra é regeneração. A vida de Deus tem que operar em nós. Porque não tem como eu, como morto, me arrepender. Depois que Ele sopra sobre a minha vida, sobre a tua vida, e que Ele soprou sobre a nossa vida a regeneração, aí a gente escutou o Evangelho, arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Aí sim, nós respondemos a Deus. Por isso que nós falamos que nós não podemos fazer nada para ser salvo, porque a vida precisa vir. Aí depois que a vida vem sobre nós, aí a gente tem uma grande responsabilidade de responder a Deus, de se arrepender, de crer no Evangelho. Antes disso, não tem.
Não tem como um morto responder ao Senhor, né? Então, a essência de tudo isso é a vida de Deus retornando ao homem, porque quando Adão peca, o que que acontece? Ele é expulso do paraíso, né? Ele é distanciado de Deus. E o profeta Isaías diz que o pecado faz separação entre nós e Deus. O pecado é é um poder. Paulo fala que ele é um poder, que ele é um Senhor. Ele só pode ser vencido na cruz do Calvário. E o poder da vida não está em nós, irmãos. O poder da vida está no Senhor. Então, quando nós olhamos Efésios capítulo 2, versículo 1, versículo 5, que ele nos deu vida e nós devemos ser gratos a Deus, nós devemos de celebrar o Senhor, nós devemos de exaltar o Senhor, nós devemos de viver adorando a Deus, porque agora os nossos olhos foram abertos, nossos olhos foram iluminados, agora nós estamos vivos, agora a gente responde, aí Jorge vem para fora, ou Lázaro vem para fora, aí Lázaro pôde sair daquele túmulo frio, túmulo que cheirava a morte, mas a vida entrou naquele túmulo e ressuscitou a Lázaro, e ele pôde, depois que ele foi ressuscitado, ele pôde ouvir, né, o Senhor dizendo, vem para fora. Ele ouviu duas vezes. A primeira vez foi certamente quando Jesus falou assim, Lázaro, de uma maneira ou de outra, ele ouviu o nome dele, o poder da ressurreição entrou em Lázaro. Depois a segunda ordem, vem para fora. Aí ele, já que estava vivo, ele pôde responder. E foi assim que aconteceu conosco. Me lembro, voltando à minha conversão, que quando eu me ajoelho naquela reunião de louvor, de oração, eu comecei a orar. E aí o Espírito começou a trabalhar na minha vida, eu comecei a chorar e eu recebi Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha alma, e eu me lembro claramente que eu disse para Deus, Senhor, eu não quero mais sair daqui, eu não quero, eu abri os olhos naquele momento, olhei para a porta que ficava atrás assim, onde eu estava, e a porta obviamente aberta, era a igreja, eu falei, Senhor, feche aquela porta. Eu pedi a Deus para Deus fechar aquela porta. Eu não quero mais sair daqui. A alegria foi tão grande, o gozo foi tão grande. E aí eu levantei daquele lugar, transformado pelo poder da ressurreição. Meus irmãos, o poder da ressurreição pertence a Deus, não pertence à nossa força de vontade, não pertence à nossa capacidade, pertence ao Senhor, é Ele quem dá. Nós não temos como gerar isso, assim como Lázaro não tinha como gerar o poder da ressurreição, senão, quantos iriam se levantar do túmulo, né? Não, ele tem que morrer, mas eu jogaria aqui, mas ele com força de vontade vai se levantar. Isso não existe. Tem que haver um milagre. Salvação é um milagre. O homem não produz isso, vem de Deus, é dom de Deus, é milagre de Deus. Deus é que faz essa obra maravilhosa na nossa vida. Aí, quando Lázaro escuta, vem para fora, é como que depois de regenerado, a gente passa a ouvir a pregação do Evangelho, porque o Evangelho tem um poder, esse poder de ressuscitar, né? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas como é que a gente vai ouvir a palavra de Deus estando morto? Tem que acontecer alguma coisa, né? Não é natural, porque eu me lembro diante de eu passar pela regeneração, eu fui à igreja algumas vezes. Eu não entendia nada. Pessoas pregavam o evangelho para mim, mas eu não entendia nada. Depois o Espírito Santo começou a trabalhar na minha vida e eu, ainda não cristão, eu levava folhetos, porque minha mãe tinha se convertido, eu levava folhetos na minha bolsa, ia para o colégio, e chegava lá na sala e eu dava um folheto para cada amigo meu e dizia para eles que eles precisavam receber Jesus como Senhor e Salvador, porque se eles não recebessem Jesus, eles iriam para o inferno. Aí eles começavam a rir de mim, que eles sabiam que eu não era cristão. Eles perguntavam para mim, você, Jorge? Aí eu dizia, agora não, mas eu vou ser crente. Uma insensatez, né? Então eu falava do inferno e dizia que agora não, eu que não entendia nada, né? Mas o Espírito já estava trabalhando na minha vida de uma maneira ou de outra, até que aconteceu o milagre. Então, o que cabe a nós? Aí você fala assim, bom, então a gente tem que ficar, vamos dizer assim, aguardando sentado e por que Deus vai dar vida às pessoas? Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz
que ide e pregar o evangelho a toda criatura. Então, nós temos que pregar o evangelho a toda criatura. Nós temos que falar do evangelho, nós temos que anunciar que só Jesus Cristo salva. E aí, o Espírito Santo, ele trabalha por meio do evangelho, né? Ele traz vida, ele traz regeneração de uma maneira milagrosa que nós não entendemos, né? Pessoas são regeneradas, pessoas passam a crer na pessoa de Cristo Jesus, pessoas se arrependem dos seus pecados. Então, nós precisamos pregar. Aí, porque Paulo diz o seguinte: como crerão se não há ninguém que pregue? E como pregarão se não são enviados? Né? Quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Paulo fala isso em Romanos. Então nós temos que pregar o evangelho a toda criatura. Agora, o interessante na ressurreição de Lázaro é que ele teve que tomar a decisão de sair. Né? E quando Jesus disse: venha para fora, aí ele tinha que tomar uma decisão. Quando somos regenerados, aí a gente tem uma responsabilidade, né? De caminhar, de avançar. Aí Jesus, quando Lázaro sai, Jesus fala desatai-o, né? Aí as pessoas começam a trabalhar na vida de Lázaro e depois que Lázaro sai, ele foi ajudado pelo Senhor. O que vemos aqui nesse episódio de João capítulo 11? Nós vemos primeiro a soberania de Deus, que foi na ressurreição. Depois nós vemos a responsabilidade do homem, que foi, depois que ele recebe vida, ele tem que sair. Depois as pessoas que estavam do lado de Lázaro, as pessoas tiveram que desatar Lázaro como uma ordem do Senhor, quando o Senhor diz desatai-o. Então nós podemos ver a soberania de Deus e a responsabilidade do homem. Nós não podemos fazer o inverso, porque muitas vezes, no sentido de salvação, nós queremos fazer o inverso. Nós queremos colocar a responsabilidade do homem na frente da soberania de Deus. Olha, como um morto pode tomar alguma decisão? Primeiro é a soberania de Deus. Primeiro é Deus quem faz. Primeiro é Deus quem age. Primeiro é Deus quem opera. Segundo, o homem responde. E quando nós olhamos na questão humana, nós achamos que nós podemos fazer alguma coisa a princípio, na frente de Deus. Meus irmãos, meros mortais, um quadro triste desse, versículo 1 ao versículo 3, ele é assim assustador, é um diagnóstico assustador, é um diagnóstico onde a gente vê a nossa impotência, a gente vê como nós somos fracos, como nós somos miseráveis, se não for a graça de Deus operando, como Paulo diz aqui nesse versículo de número 4, né? Ele diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, né? Estando nós mortos em delitos e pecado, como que alguém pode dar o primeiro passo da salvação? O primeiro passo da salvação vem de Deus, somos impotentes para isso, né? E nós precisamos entender isso plenamente, porque o Senhor, ele é maravilhoso. Agora, o interessante é que quando nós olhamos essa soberania de Deus, a responsabilidade de Deus, Paulo diz, vamos voltar aqui para o texto, uma coisa assim, que deve assim trazer louvor ao nosso coração, porque Deus fez uma obra gloriosa na nossa vida. Diz assim, no qual, verso 2, no qual andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Vejam só qual era a nossa condição, no qual andaste outrora. Então, como é que nós podemos colocar a responsabilidade humana na frente da soberania de Deus? Porque Paulo coloca aqui uma expressão, essa expressão é um chamado hebraísmo, né, que indica que o nosso comportamento, o estilo de vida anterior, sugere que nós estávamos andando. Só que na mente ocidental, esse andar, esse verbo fala de algo agradável, ou pode ser algo contemplativo. Diferente, no entanto, era o nosso andar do texto de base. O que Paulo está dizendo, esse andar, ele fala andar em delitos e pecados.
Então ele diz que nós andávamos em delitos, em pecados. Ali não havia nenhuma verdadeira liberdade, não havia liberdade para nós. Nós estávamos escravos. Paulo fala que nós éramos escravos do pecado lá em Romanos. Estávamos escravizados, uma escravidão pavorosa e forças que nos controlavam por completo. E quais eram essas forças? Então, primeiro, Paulo diz que nós andávamos segundo o curso desse mundo. Primeiro, né? Depois, segundo o príncipe da potestade do ar. E terceiro, segundo a inclinação da nossa carne. Como nós podemos olhar a salvação e dizer assim, mas eu tive força de vontade? Como nós podemos olhar a salvação e dizer assim, eu quis, eu tomei a decisão, eu aceitei? Ora, meus irmãos, isso é não compreender o ensino da salvação. Porque quando nós olhamos com seriedade, com profundidade, gente, oh meu Deus, eu andava segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, né, da inclinação da minha carne, morto em delito e em pecado. Como eu poderia, a minha força de vontade, sair de um poço tão negro e tão profundo como esse? A única maneira de alguém sair de uma situação dessa é o amor de Deus, a rica misericórdia de Deus, é a ação primeira de Deus. Ele vos deu vida. Então celebre o nome do Senhor, exalte o nome do Senhor, glorifique a Deus por aquilo que Deus fez na sua vida. Né? Aí agora a gente pode responder, agora a gente pode caminhar para Deus, agora a gente pode se arrepender, confessar os nossos pecados, crescer na graça, crescer no conhecimento, crescer em santificação, adorar a Deus em espírito e em verdade. Agora nós estamos assentados nas regiões celestiais, provando de toda sorte de bênção espiritual com o Senhor. Agora nossos olhos foram iluminados, agora nós sabemos qual a esperança do nosso chamamento, né? Agora nós sabemos qual a suprema riqueza do seu poder para com aqueles que cremos. Agora nós podemos tudo em Deus, porque agora nós estamos vivos. Agora nós não podemos e não devemos viver em delitos e pecados, porque Ele nos ressuscitou. Agora sim, agora eu respondo, mas antes eu não podia responder. Antes eu estava na cova, e aí Deus usando pessoas pela pregação do Evangelho, usando pessoas para a palavra de Deus vir. Aí quando a palavra de Deus veio de uma maneira milagrosa, Ele nos deu vida. E primeiro a gente vai ver que nós andávamos segundo o curso desse mundo, que é o versículo de número 2. A definição é que andávamos segundo a sociedade organizada sem referência a Deus. Deus não era a nossa referência, né? Poderíamos até falar de Deus no sentido genérico, né? Eu tenho Deus no coração, como todo mundo fala, mas não tem nada, porque Deus não é referência para essas pessoas, né? E isso significa que a nossa fala era conforme um secularismo humanizado, né? Era só como havia o hebraísmo, há esse jargão popular, né? Não, eu tenho Deus no coração. Mentira, não tem nada. Isso significa que as pessoas tendem a não ter uma mente própria. Por que tende a não ter uma mente própria? Porque elas vivem segundo a referência deles é o secularismo humanizado, mas entregam-se à cultura popular da televisão, das novelas, dos filmes, do noticiário, né? Se entregam à cultura da internet, que hoje é muito forte, né? A gente é dominado, né, por essa coisa, por essa ferramenta. Quando a gente fala assim, você está viciado em Zap. Não, eu não estou, não, saúde, ninguém está viciado em nada, né? É igual o alcoólatra, né? Se chegar para um alcoólatra e dizer que ele é alcoólatra, até ele entender que ele é alcoólatra, dura muito tempo. Alguns nem entendem e morrem alcoólatra, né? É como a internet. Se a gente falar que alguém é viciado em Zap, ou em Instagram, outra coisa, esses instrumentos qualquer que tem por aí, ninguém diz que é. Não, eu uso só para algumas coisas. Mentira! São pessoas que estão assim dominadas e não percebem. E Satanás, que é o príncipe deste mundo, é ele que conduz o sistema. E nós estávamos mortos, como diz aqui a primeira coisa, né? Nós andávamos segundo o curso deste mundo, porque nós estávamos mortos em delitos e pecados. Então o mundo nos dominava, a cultura ela tem um poder de dominar e oprimir.
E a cultura tem o poder de reger as coisas, rege a moda, né? Não vê que as mulheres em cada estação usa um tipo de cor, um tipo de roupa, né? O irmão parou de trabalhar com roupa feminina porque ele comprava roupa feminina para primavera. Aí saía a primavera, vinha o verão, a roupa da primavera não serve para o verão, ficava lá no estoque. Aí no próximo ano, a primavera seguinte, eles mudam o sentido, mudam cor, sei lá como é que é esse negócio, e a roupa fica lá, e fala, vou passar a vender roupa de homem, porque uma bermuda de homem é primavera, verão, outono e inverno. Ano de 1500, eu não sei se em 1500 eles usavam bermuda, mas ano passado, retrasado, até quando eu era adolescente, a gente usava bermuda, né? Então, a bermuda o homem usa a vida toda, né? E mulher não, mulher tem a época de bermuda, a época não sei o que, a época não sei o que lá. Em cultura, ela domina a gente. Não vou viver fora de moda, corte de cabelo. Os jogadores, eles regem a cultura, cada corte que eles aparecem, os meninos tudo cortam do modo deles, do modelo deles. Porque a cultura, sem a gente fala que não, mas ela rege esse negócio. Vou andar na contramão da cultura. Mentira. Ela tem esse poder, né? Só que Paulo diz que, segundo o curso desse mundo, a cultura nesse sentido é aquela cultura perniciosa. Essa questão de bermuda ou não bermuda, isso é bobagem. Estou dizendo aquela coisa perniciosa, aquela coisa maligna, né, que faz com que nos leve para longe do Senhor. Né? Éramos arrastados por essa cultura, como disse o apóstolo Paulo, eres arrastado ao longo das correntes das ideias mundanas, as ideias que nos afastavam de Deus. Então, o diabo, por exemplo, ele tenta Jesus, mostra todo o reino desse mundo e oferece Jesus, mas no final ele diz, você tem que me adorar. Então, a cultura que é no sentido de um afastamento de Deus, né? Então, nosso segundo cativeiro aqui que Paulo fala é o príncipe da potestade do ar. No versículo 2 ainda, que ele diz o seguinte, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito, que agora, vejam bem, que agora atua nos filhos da desobediência. Que espírito é esse? Príncipe da potestade do ar. O diabo e seus anjos. Esse espírito que atuava na nossa vida e a gente não percebia. Por isso, irmãos, já que hoje a gente percebe, nós precisamos ser mais consagrados a Deus, nós precisamos ser mais devotos a Deus, nós precisamos ser mais entregue a Deus, dizer, Senhor, muito obrigado. Né? Nós temos que ser como o Gadareno, que o Gadareno que estava lá com legiões, possesso, naquele cemitério, nu, se cortando com caco de pedra, né? Correntes não conseguiam deter aquele homem. E quando ele é liberto pelo Senhor, nós encontramos o Gadareno querendo seguir a Jesus. Né? Aí Jesus fala assim, não, vai para casa e conta para os seus como Deus teve misericórdia de você. Aí Jesus usa, né? Quer dizer, Paulo usa o que Jesus usou, né? Porque Paulo diz aqui no versículo de número 5, né? Estando nós mortos em delitos e pecado, nos deu vida, né? E aí no versículo 6 ele diz que ele nos ressuscitou, mas no versículo 4 ele diz, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Então Paulo usa o que Jesus usou para o Gadareno, sendo rico em misericórdia. Jesus diz, vai, conta para os seus como Deus teve misericórdia de você. E o Gadareno foi, mas a vontade dele era seguir a Jesus. Já que nós estamos livres do príncipe da potestade do ar, nós temos que seguir a Jesus e anunciar para os nossos como Deus teve misericórdia de nós, pregar o evangelho, viver para Jesus de uma forma absoluta, intensa, adorando e agradando a Deus. Agora, o que nós olhamos para esse versículo e podemos ver que o espírito do principado e da potestade está atuando, ele está trabalhando nas pessoas,
Mas nós somos livres dele. Deus fez uma obra na nossa vida. Ele não tem mais domínio sobre a nossa mente. Ele não tem mais domínio sobre o nosso coração. Por isso, meus irmãos, essa palavra maravilhosa é uma palavra onde a igreja deve olhar e dizer: Senhor, muito obrigado, porque agora o diabo não me toca. Agora eu sou o templo do Espírito Santo. E aí nós precisamos nutrir o primeiro amor e dizer: Senhor, muito obrigado pela salvação divina. Irmão, ser livre do principado e potestade somente por uma ação divina, nós poderíamos ser salvos de Satanás. Foi o que Paulo diz em Colossenses: e ele nos libertou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Como isso pode acontecer? Será que é uma força de vontade? Será que foi nós que falamos: não, Satanás, agora eu vou te encarar, agora você não vai dominar mais a minha mente? Foi isso que aconteceu com a nossa vida? Foi uma ação de Deus. A gente volta para o versículo 1 e versículo 5. Ele vos deu vida. Esse é o versículo 1, versículo 5, ele vos deu vida, a repetição. Então, Paulo mostrando para os Efésios, mostrando para nós: ele vos deu vida, louve a Deus, exalte o nome do Senhor, né? Aí eu vou cruzar os braços? Não posso cruzar os braços, porque agora eu tenho vida. Outrora, sim, eu vivia como Lázaro antes da ressurreição, deitado, enfaixado num túmulo, né? E em decomposição, cada dia me decompondo mais o pecado, nos delitos e pecados. Aí eu não podia fazer nada, Lázaro não podia fazer nada. Depois que ele recebeu a vida, ele teve que obedecer, ele teve que sair. Depois que nós recebemos vida, não tem como ficar de braço cruzado. Né? Não, agora estou tranquilo, sou salvo e está tudo certo. Não, agora é luta, agora eu posso lutar. Agora eu posso resistir ao diabo, como Paulo disse: resistir ao diabo, melhor dizendo, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Agora eu posso colocar armadura, né? Como Paulo fala, tomar toda a armadura de Deus. Agora eu tenho escudo da fé, com o qual eu posso rechaçar os dardos inflamados do maligno. Agora eu posso, por quê? Porque ele me deu vida. Porque eu provei essa soberania, eu provei a rica misericórdia de Deus, eu provei o profundo amor de Deus. Agora eu posso tomar a armadura de Deus. Mas antes não. Por isso, preste atenção, eu não posso colocar a responsabilidade humana na frente da soberania de Deus. Primeiro é a soberania de Deus. Por se ela vem primeiro, é porque é Ele que começou a obra em nós. Foi o que o apóstolo Paulo disse: aquele que começou a boa obra em vós, Ele há de terminar. Ele é o tanto querer como realizar, como João fala lá no livro do Apocalipse: ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim, ele começa, ele termina, é ele, para ele. Por isso toda honra, toda glória, toda adoração sejam dadas para ele, não para mim, não para você, né? Não foi você, não fui eu, não foi Lázaro, né? Não foi Lázaro que ficou se debatendo lá contra a morte: eu vou me levantar. Não, foi ele. Então, louve a Deus, exalte o Senhor, porque Ele nos chamou, Ele nos escolheu. Nós devemos de exaltar o nome do Senhor por isso, nós devemos ser gratos a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. O interessante é que nós não sabíamos que nós éramos escravos do diabo. O diabo, a maioria dos irmãos, a maioria sabe, que eu fui criado num ambiente espírita. Minha mãe tinha centro de macumba na minha casa, e quando os demônios se manifestavam lá, eles chamavam as pessoas que eles usavam de cavalo, o meu cavalo, e as pessoas, é normal, né? Ser chamado de cavalo. E a gente não percebia o peso. O que é? O que o diabo estava dizendo? Eu monto em você, eu bato em você, boto cabresto em você, eu te levo para onde eu quero te levar, ainda que seja debaixo de vara. Aí, quando ele nos deu vida, ele nos chama de filho. Tu és meu filho, né? Então, ele nos gera em Cristo Jesus e nós somos filhos do Senhor. E terceiro aqui, o apóstolo Paulo, agora saindo do versículo 2, ele entra no versículo 3, ele diz: entre os quais também todos nós andávamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira,
como também os demais. Então, primeiro, o apóstolo Paulo, que nós andávamos segundo a inclinação da nossa carne, segundo a inclinação da nossa natureza, do nosso desejo, da nossa vontade, porque nós estávamos mortos em delitos e pecados. A nossa referência era o nosso eu, né? A nossa referência eram os desejos do nosso coração, a nossa natureza caída, egocêntrica, e nós não sabíamos disso. Então, isso não significa o desejo da carne, que comer, beber, dormir, fazer sexo lícito dentro do casamento, isso seja pecado. Mas o que Paulo está dizendo, a inclinação da carne, esse inclui os desejos errados da mente, e não somente da mente, mas do corpo, ou seja, pecados tais como soberba intelectual, né? Essa independência, essa falta de ambição que nós tínhamos, a rejeição da verdade conhecida, pensamentos maliciosos, vingativos. Nós vivíamos assim e achávamos que estava tudo bem. Mas de repente algo aconteceu na nossa vida, um milagre aconteceu, né? Mas antes disso, a carne ela abrange todas as formas de autoconfiança. Nós tínhamos autoconfiança e agora que nós temos Jesus, irmãos, a autoconfiança deve ir para o ralo. Nós precisamos estar com os nossos olhos fitos no soberano, porque é Ele quem nos guarda, é Ele quem nos protege. Ele começou a obra em nós, Ele vai terminar essa boa obra que Ele começou em nós. Nós avançamos, mas esse orgulho tem que ir para o ralo, é Ele que faz. Se nós estamos de pé, nós precisamos dar glória a Deus. Foi o que Paulo diz para os gentios em Romanos, fazendo uma relação dos judeus. Eles eram oliveira verdadeira, nós éramos brava, e aí ele diz, e nós que éramos oliveira bravas, nós fomos enxertados. Olha, e se eles eram oliveiras verdadeiras e caíram, vocês que foram enxertados, não se ensoberbeçam, mas temam. Então Paulo fala para os gentios que tinham acordado, tinham recebido a bênção, para que eles não se ensoberbecessem. Viu, agora a bênção é nossa, agora nós estamos de pé. Paulo diz, não fiquem soberbo. Então nós não temos que ficar soberbo, porque nós agora temos vida. Nós temos que estar com essa consciência que é Ele, que é a glória dEle, que a honra é dEle. Mas outrora, como diz aqui, andávamos segundo a inclinação da nossa carne e éramos por natureza filhos da ira. E nós não sabíamos que eram filhos da ira, mas Deus fez uma obra gloriosa em nós. Então, o orgulho não pode fazer mais parte da nossa vida. Nós não somos, vamos dizer assim, os responsáveis por aquilo que aconteceu na nossa vida. Deus é o responsável. E, na verdade, nós não somos nem os mantenedores disso, que Deus é quem nos sustenta, Deus é quem nos guarda, Ele nos cela pelo Espírito Santo, não tirando a nossa responsabilidade, obviamente, depois que recebemos a vida de Deus, mas ainda assim, mesmo com a vida de Deus, com toda a responsabilidade que nós temos, nós ainda somos dependentes de Deus. Nós ainda precisamos do Espírito Santo, precisamos da plenitude do Espírito Santo. Por isso que a gente precisa de orar, de jejuar, por isso que a gente precisa vigiar, porque nós dependemos dele. Né? Foi o que o salmista disse, eleve os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? Por que o salmista diz isso? Porque Israel era muito perito na luta no monte. O inimigo disse isso, eles venceram a gente, tem um episódio lá no Velho Testamento, eles venceram a gente porque eles estavam no monte. Aí Deus usa o profeta e diz, olha, vocês vão voltar, agora vocês vão lutar no vale, para que eles saibam que eu sou Deus dos montes e dos vales. Aí o salmista usa esse versículo, leva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O que ele diz? Meu socorro vem do Senhor, quer dizer, o meu socorro não vem da habilidade de lutarmos no monte, o nosso socorro não vem da habilidade de nós termos perícia no monte, não, o nosso socorro vem do Senhor. Mesmo com a perícia deles, mesmo com a habilidade do monte, no monte, como eles tinham estratégia no monte, mas o salmista entende que o socorro vinha do Senhor. Mesmo assim somos nós. Nós temos que vigiar, nós temos que perseverar, mas nós não podemos tirar os nossos olhos do Senhor. É Ele que nos guarda, é Ele que nos protege. Eu tenho que usar armadura, como o apóstolo Paulo diz, mas se eu usar armadura, aí a gente volta para os salmos, o salmista diz, se não for
fosse o Senhor, há muito que as águas teriam nos submergido. Se não fosse o Senhor, há muito que o inimigo teria cavalgado sobre a nossa cabeça. Então, quando nós olhamos esse versículo, nós não podemos tirar os olhos do Senhor e entender que nós vamos depender de Deus. A eternidade, agora e para sempre, nós vamos depender de Deus. Não obstante a gente receber vida, voltando a Lázaro, Lázaro recebeu vida, isso não significava que Lázaro, Jesus, agora tu podes ir embora, que agora eu já tenho vida, deixa que eu resolvo a minha situação. A gente vê, pelo contrário, Jesus voltando a Betânia, e Jesus comendo com Lázaro novamente. Mostrando que Jesus continuou o relacionamento dele com Lázaro. E Lázaro precisou de Jesus até o final da vida dele, e vai precisar de Jesus na ressurreição dos mortos, porque ele vai ressurgir dos mortos como o salvo que ele era e é. Então ele vai ressurgir dos mortos. E assim nós, não tem como a gente falar assim, não, agora está tudo certo. Nós sempre seremos dependentes de Deus. Ainda que a gente tenha responsabilidade, você que dá tanta ênfase à sua responsabilidade, deixa eu te contar uma coisa, a nossa responsabilidade a gente não a garante. É Deus que garante. É Deus quem faz. Ainda que eu lute, acorde cedo, procure ser um homem disciplinado, eu mantenho uma disciplina de oração, mantenho uma disciplina de estudo bíblico, mantenho uma disciplina de vigilância, procuro ser um homem muito disciplinado dos meus horários, mas isso não me garante. Mas eu tenho que fazer. Mas eu olho para ele, Senhor, me ajuda, me guarda. É como a minha saúde, que eu procuro comer. Eu como, procuro comer bem, E eu não como pouco, não. Mas eu procuro comer direito, Eu evito gordura, evito doce, Muito tempo eu evito doce. Uma vez ou outra eu como, mas evito. Depois de vou fazer 63 anos agora, mês que vem, tem que evitar mesmo. Caminho, caminho, faço exercício físico, mas todas as vezes, todas as vezes é exagero, mas muitas vezes que eu estou caminhando, que eu vou sempre em oração, isso aí eu faço sempre em oração, mas tem uma oração que sempre vira e mexe eu faço, que é a seguinte: Senhor, só tu podes guardar a minha saúde. Evitando gordura, evitando doce, fazendo exercício físico. Amanhã eu posso infartar. Porque eu não posso guardar a minha saúde. Estou envelhecendo, mesmo novo. Tem gente que empacota novo. Aí se a gente... porque tem gente que celebra tanto a sua responsabilidade que quando ele faz isso, evita gordura, evita açúcar, faz exercício, aí ele encontra alguém doente, aí ele diz o seguinte, tá vendo? Ele não faz exercício, ele não evita gordura, ele não evita açúcar. Eu não. Eu tenho saúde porque eu faço essas coisas. Aí o que ele está dizendo? Ele está dizendo que é ele quem garante a saúde dele. Não é você não, meu filho. Aí você então vai perguntar, então eu não tenho que evitar? Não, você tem que evitar, mas isso não te guarda. É Ele quem nos guarda, é o Senhor quem protege a gente. Então, quando nós olhamos esse texto, eu tenho aqui uma frase. Esses inimigos, quais são os inimigos? O curso desse mundo, o príncipe da potestade do ar, E como diz aqui o versículo de número 3, as inclinações da nossa carne, esses inimigos estão derrotados, mas eles continuam atuando. Por eles continuarem atuando, nós que ressuscitamos dentre os mortos, o que nós temos que fazer? Temos que viver e lutar segundo as normas da palavra de Deus, porque agora nós podemos, porque agora nós temos vida, porque agora nós fomos ressuscitados dos mortos. Agora nós não temos que viver como uma atadura, porque Lázaro, ao ser ressuscitado, ele não foi ressuscitado para conviver com as ataduras. As ataduras foram tiradas deles. Agora nós somos livres, precisamos lutar em Cristo Jesus, e lutar em Cristo Jesus
é lutar em liberdade, lutar em Cristo Jesus, é andar no Espírito, né? Para que a gente não satisfaça a concupiscência da carne, porque nós sabemos que o inimigo ele ruge como leão, procurando alguém para devorar, mas Pedro que fala isso, nós devemos de ser sóbrio e vigilante, né? Atentos, porque agora nós podemos, né? Agora nós podemos ter cuidado com a fascinação do mundo, com a cultura fascinante, que essa cultura ela inclui a moda, o consumo, a música, a tecnologia. Agora nós podemos ter cuidado com isso, porque nós fomos ressuscitados dentre os mortos. E aí eu quero reler para os irmãos o versículo 4 ao versículo 6. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Glória a Deus. Pela graça sois salvos. E juntamente com Cristo, com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, Paulo diz que não só ele nos ressuscitou, mas ele nos colocou assentado nos lugares celestiais. Como ele fala lá no capítulo 1, nós recebemos toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E agora nós somos transformados pelo poder de Deus. Meus irmãos, isso é algo tão fascinante, tão maravilhoso, que nós devemos de glorificar o nome do Senhor, de exaltar o nome do Senhor. Nós estávamos condenados. E agora nós estamos numa posição privilegiada. Isso deve produzir em nós louvor, adoração, eu repito, devoção, entrega. Isso deve produzir em nós uma gratidão profunda na nossa alma. Nossos olhos foram abertos pelo poder gracioso, pela soberania livre de Deus. Deus nos fez uma obra maravilhosa. Nós temos uma notícia profunda no nosso coração. Que Deus possa nos mover a ser gratos a Ele, que Deus possa mover o nosso coração para que nós possamos louvar o nome do Senhor. Sejamos gratos a Deus, sejamos consagrados ao Senhor por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Que Deus nos abençoe e que Deus nos guarde. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai. Guarda a nossa vida, Senhor, sustenta nossas vidas em Tuas mãos, que o Senhor possa sustentar, ó Deus, o nosso coração. Obrigado porque nós somos ressuscitados dentre os mortos. Obrigado porque o Senhor nos deu vida, estando nós mortos em delitos e pecados. Obrigado pela salvação eterna. Obrigado, Senhor, pela cura. Obrigado, Senhor, pela libertação. Obrigado, Senhor, porque nós andávamos, Senhor, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, andávamos segundo as inclinações da carne e do pensamento, e éramos por natureza filhos da ira, mas o Senhor, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que o Senhor nos amou, estando nós mortos em delitos e pecados, o Senhor nos deu vida, e nós somos gratos por isso. Muito obrigado, Senhor, pela salvação eterna. Obrigado, Senhor, pela libertação. Receba o nosso louvor, receba a gratidão da nossa alma, receba, Senhor, em nome de Jesus. Nós queremos te agradecer, nós queremos louvar o teu nome, nós queremos glorificar a ti. Receba a nossa adoração. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Muito obrigado porque agora nós podemos responder. Agora, Senhor, que o Senhor nos deu vida, nós podemos perseverar. Agora nós podemos nos santificar. Agora nós podemos caminhar a sua presença, Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor. Muito obrigado pelo teu amor, pela tua grande graça. Receba o nosso louvor, receba a nossa gratidão, Senhor. Nós oramos agradecidos em nome de Cristo Jesus, e que os santos, os vivos no Senhor, digam amém. Meus irmãos, que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Domingo, se Deus quiser, nós estaremos de volta em cima de 1 Coríntios capítulo 7. Nós estamos estudando esse capítulo, estudamos o primeiro bloco, vamos partir para o segundo bloco. Eu quero convocar os irmãos a estarem reunidos lá. Você que não pode, a você ouvir a palavra de Deus, em nome de Jesus. E à noite estaremos dando continuidade, se Deus nos permitir, a Apocalipse capítulo 1, falando das últimas 4 imagens que João vê na pessoa de Cristo Jesus, e vamos fazer isso com a ajuda de Deus.
Que o amor de Deus, a graça de Cristo, as consolações do Espírito sigam com todos, ou estejam com todos, desde agora e para todo sempre. Amém. Um abraço.